Por que que nós vamos falar sobre o inferno? Porque o inferno é uma mentira total, né? Não existe esse negócio de inferno, não existe esse negócio de tormento eterno, não existe nada disso, né? Isso aí é uma mentira que a igreja babilônica inventou para fazer você servir a Deus por medo. Ou você serve a Deus ou você vai sofrer eternamente, ser punido eternamente. É isso, é para isso que serve, né? Essa doutrina. E também essa doutrina é isso mesmo, Chirão. A doutrina do inferno é uma doutrina muito filosófica, grega, né? É uma doutrina que faz você, muitos, não você que está assistindo aí, né? Se você é evangélico ou católico, né? Mas é uma doutrina que faz com que muitas pessoas não gostem de Deus. Porque, boa noite, Espalhando Verdades, tudo bem? É isso aí, Chiral. Eu fiz duas lives esses dias sobre a Trindade. O que acontece? A pessoa que acredita, que ouve essa questão do inferno e tudo mais, muita gente fala, se Deus ele é dessa forma, então eu prefiro não acreditar em nada, porque as pessoas dizem que Deus é amor, mas Deus pune as pessoas eternamente num lago de fogo, né, onde a pessoa fica viva, queimando lá, eternamente, por milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Então, muita gente acaba desacreditando em Deus, falando assim, que Deus é esse? Que Deus é esse que pune as pessoas? Que Deus é esse que ou a pessoa serve ele, ou ele vai punir, vai castigar ela num tormento eterno, onde ela não vai ter opção de arrependimento, não vai ter mais nada, ela vai ficar lá queimando, 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 queimando. Então essa doutrina é uma doutrina, eu posso dizer assim, satânica, tá? Porque quem quer que você pense que Deus é um sádico, psicopata, é Satanás. Satanás, ele quer fazer com que você acredite que Deus, ele é um sádico psicopata que pune você. Assim, entenda uma coisa, o Deus da Bíblia, ele nunca disse que queimaria ninguém para sempre. O Deus da Bíblia nunca disse que a pessoa tem uma vida após a morte, no sentido de ela morrer e a alma dela continua viva em outro plano. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que os maus, os ímpios, serão extirpados, exterminados, destruídos. Então a punição do ímpio é simplesmente a inexistência. Marca essa frase. A punição para os ímpios, para os maus, é a inexistência. Deus, ele vai simplesmente eliminá-los da face da terra e eles não vão ficar vivos em um outro lugar. Eles vão simplesmente deixar de existir. Os seus pensamentos acabarão, tá? Não vai ter mais conhecimento, sabedoria, nada. A pessoa que morre, ela está exatamente como a palavra diz, morta. A palavra morte, ela é o oposto da vida, tá? A palavra morte, ela é o oposto da vida. Agora, quem disse que não? Quem disse que a palavra morte não representa o oposto da vida? Quem foi, gente? Quem pode falar para mim aí? Quem foi a primeira pessoa que disse que morte não é morte? Que a pessoa, quando morre, ela não morre? Quem foi a primeira pessoa ou ser que disse isso? Quem sabe? Olha aí, o Cláudio acertou, é isso aí mesmo, é Satanás, exatamente. Antônio Fábio Lopes, seja muito bem-vindo para a live, fique na live que você vai ter a resposta às suas perguntas, e eu tenho uma linha de raciocínio para eu seguir aqui, meu amado, tá bom? Então eu vou chegar nos apóstolos, fica tranquilo, tá bom? Vamos ler, pessoal, Gênesis capítulo 3. Aí eu pergunto para vocês, em quem você vai acreditar? Você acredita em Deus ou você acredita no diabo? Em quem você vai seguir? Você vai seguir Deus ou você vai seguir o diabo? Então, por que eu digo isso? Vamos ver aqui, ó. Olha só.
Vamos virar aqui e vamos para a tela aqui do meu tablet, né? Vamos para a tela do meu tablet e você pode abrir o texto em Gênesis capítulo 3, tá bom? Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 diz o seguinte, ó. A serpente, nós sabemos aqui, lá em Apocalipse fala que essa serpente é a serpente original, chamado diabo Satanás. Então aqui é Satanás, tá? Era o mais cauteloso de todos os animais selvagens que Jeová Deus havia feito. Assim ela disse à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Então, o que a serpente ela quis fazer aqui? Ela já quis colocar Deus como mal, né? Ela quis dizer, olha, Deus não deixa você fazer nada. Deus não deixa você comer nenhuma árvore desse jardim. É isso mesmo que eu ouvi? Né? Então você vê, né, que Satanás, ele começou a querer mexer com a mente de Eva, falando mentiras, ok? Aí, então a serpente disse, então a mulher disse à serpente. Aí a mulher corrigiu a serpente, ó. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse. Então, ó, analise comigo, tá? Preste atenção. O que Deus disse, gente? Ó, aqui a Eva, ela até acrescentou esse nem toquem nele, né? Provavelmente Adão que falou isso pra ela, porque Deus não falou nem toquem nele. Deus falou, não comam da fruta, do contrário, vocês o que, gente? O que Deus disse, pessoal? Quem tá na live aí pode me responder. Se o ser humano comesse do fruto proibido, o que aconteceria com a raça humana? No momento ali, obviamente, o que aconteceria com Adão e Eva? Quem que pode me responder aqui, por favor? Exatamente, Tamires, Xirirão. Eles morreriam. Então Deus, ele deixou claro. Falou assim, ó Adão, chega cá, deixa eu explicar um negócio pra você, meu filho. Você pode comer tudo que é fruto de toda a árvore do jardim, mas daquela árvore que está no meio do jardim, você não deve comer, porque se você comer, você vai sofrer eternamente num lago que queima com enxofre. É isso que Deus falou para Adão? E aí, pessoal? Foi isso que Deus falou para Adão? Quem que pode me responder aqui, por favor? Foi isso que eu falei aqui? Deus olhou, não, né, Cláudio? Não foi, né, Cláudio? Não. Então Deus, ele mentiu para Adão. Deus, ele mentiu, ó. Aqui nós vemos uma mentira de Deus, então, é isso? Então Deus, ele omitiu a verdade para Adão. Ele não explicou para Adão o que realmente aconteceria com ele, gente. O que vocês acham? A Bíblia diz que Deus, ele é justo, não é? A Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom e ele é justo. Então, eu pergunto a vocês, se Deus ele não tivesse explicado corretamente o que aconteceria com Adão, isso não seria uma injustiça da parte de Deus? Eu vou voltar a tela para mim aqui, e eu quero fazer você pensar nisso que eu tô falando, ó. Presta atenção numa coisa. Se Deus, ele simplesmente falou assim, Adão, é o seguinte, ó, se você comer do fruto, você vai morrer. Você vai morrer, acabou. Então, o que passou na mente de Adão? Adão via os animais morrendo, tá? Adão via os animais, então ele sabia o que acontecia na morte. O que acontecia na morte? O ser ali, um animal ou algo do tipo, ele ficava morto. Ele parava de pensar, de existir, e seu corpo, ele virava pó, ele voltava à terra, entendeu? Aí, galera, olha que interessante, ó. Aqui diz o seguinte, preste bem atenção nisso aqui, olha só. Ô Robson, entenda uma coisa, essa separação de carne e de espírito é filosófica, a Bíblia não separa a carne do espírito, tá bom? E a gente vai chegar nesse ponto, você vai entender se você tiver a mente aberta e você ficar na live e assistir a live, ok? Beleza? Fica aí, ok? Então é o seguinte, Deus aqui, de acordo com os infernalistas, que é uma palavra que eu inventei agora, de acordo com os infernalistas, quem acredita nessa doutrina satânica do inferno, Deus é um mentiroso. E quem é o que fala a verdade é o Satanás. Por quê? Porque é o seguinte, ó, vamos entender. Olá, Bianca, tudo bem? Seja bem-vinda à live. Olha só.
Olha só, ó, presta atenção, tá? Isso, Nicolas, fica na live, Nicolas. Fica aí que hoje você vai ter uma aula de Bíblia aqui, Nicolas. Ó, mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comam dele, não nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher, vocês certamente não morrerão. Então Deus disse o quê? Se você comer do fruto, você vai morrer. A serpente disse, se você comer do fruto, você não vai morrer. Aí, o que acontece? Você acredita em Deus ou no diabo? É uma escolha que você vai fazer hoje, tá? Você acredita em Deus ou você acredita no diabo? E ainda por cima, olha que interessante. Deus ainda explicou o que acontece na morte. Olha só o que Deus ele falou aqui, ó. No Gênesis 3:19, ó. Olha só. No suor do seu rosto comerá pão, até que você volte ao solo, pois dele foi tirado. Então você vê claramente aqui que o ser humano, ele passou a existir a partir do momento que Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. E ele se tornou uma alma vivente, tá? Adão, ele não existia em outro lugar e foi transferido para o corpo aqui, humano. Ele passou a ser alma a partir do momento em que Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. O texto de Gênesis 2:7 fala exatamente o seguinte, olha que interessante. Deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, eu já volto lá, tá? Gênesis capítulo 2, versículo 7, ó. E Jeová Deus formou o homem do pó do solo e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. A palavra ser aqui é nefesh, tá? Que significa exatamente alma, uma pessoa, nefesh, que significa uma criatura que respira, tá certo? Então, pessoal, entenda o seguinte, a partir do momento em que Deus, ele soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, o que aconteceu? Ele se tornou alma, ele não veio a ter uma alma, ele veio a ser uma alma. Nós não temos alma, nós somos alma. Essa é uma palavrinha que você tem que marcar na tua cabeça. Nós não temos alma, nós somos uma alma, tá? A alma, ela é uma palavra polissêmica, só que ela nunca significa algo imaterial que sai do corpo. A palavra alma, gente, significa, presta atenção, a palavra alma significa pessoa ou ser vivo, ou a vida, tá? Pessoa, ser vivo ou vida. Você vai ver aqui exemplos sobre isso. Mas vamos voltar aqui para Gênesis, né? Aqui em Gênesis 3:19, diz assim, ó, no suor do seu rosto comerá pão, até que você volte ao solo, pois dele foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Então Deus ele disse o que para Adão? Falou, Adão, de acordo com o que eu prometi para você, que se você comesse do fruto você morreria, é exatamente isso que vai acontecer com você. Você vai morrer, tá? E aí, o que aconteceu ao decorrer do tempo? Como Satanás, ele é o mentiroso, ele é o pai da mentira, ele tem que sustentar essa mentira. E como que ele sustenta a primeira mentira? Qual que foi a primeira mentira de Satanás? Que o ser humano não morreria. Tá aqui, ó. A serpente disse, vocês certamente não morrerão. E como que Satanás ele sustenta essa mentira? Ele inventou um monte de doutrina satânica, dizendo que você tem uma alma imortal, então você não está morto. Você está em outro plano, você está no plano espiritual, você reencarna, você está no céu, você está no purgatório, ou você está num lugar de tormento eterno, que quando São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, ele traduziu a palavra Sheol e Hades para infernos, que significa inferior, subterrâneo, abaixo, não tem nada a ver com um tormento, fogo, ok? Nós vamos entender mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, eu acredito que até agora
tá interessante aí. Espero que vocês estejam entendendo, ok? O que eu quero dizer. Pessoal, então, ó, o que nós aprendemos aqui? Primeiramente, Deus ele deixou claro que ele criou Adão e falou, se você comer do fruto, você vai morrer. Satanás chegou e falou, você não vai morrer. Aí, o que acontece hoje? As pessoas não acreditam em Deus, eles acreditam em Satanás, no diabo, tá? Por quê? Porque a pessoa que acredita que existe uma vida imediata após a morte, ela não acredita no que Deus disse. Deus disse que as pessoas estão mortas. Ah, mas então morreu, acabou? Não. A Bíblia fala que haverá uma ressurreição. O que é ressurreição? Quem aqui na live poderia dizer para mim o que significa a palavra ressurreição? Quem pode falar aqui, por favor? Quem que pode falar aqui, gente? O que significa a palavra ressurreição? Voltar a viver, reviver, ressurgir. Exatamente, tornar a viver, se levantar. Muito bem, ó. Parabéns para vocês. Pessoal, vou fazer uma pergunta aqui que se eu fizesse para minha filha de 7 anos, ela responderia tranquilo, tá? Para pessoa ela acordar, ela tem que estar como? Quem pode responder para mim aí? Opa, Gold! Muito bem! Isaías, Jussara, Lili, Chirirão, Tamires, muito bem. Então, para a pessoa acordar, ela tem que estar dormindo. É lógico isso. É lógico isso, não é? Não é lógico isso? Agora, a grande questão é, para a pessoa ressuscitar, ela tem que estar como? Para a pessoa ressuscitar, como que ela tem que estar? Morta! Morta! Agora, eu pergunto para vocês. Vou fazer que nem o Marcelo Rezende. Agora eu pergunto para vocês. Corta aqui para mim que eu quero falar. Se a pessoa, ela morreu. Vamos dizer que dá um piripaque em mim aqui agora e eu morro. E a partir do momento em que eu morri, a minha alma, essa filosofia de alma imortal que sai do corpo, que isso não existe, a gente vai falar sobre isso agora, tá bom? A minha alma, ela saísse do corpo e eu continuasse vivo, só que em outro plano, num plano espiritual, que é o que a religião protestante, 99% acredita, e o que a Igreja Católica acredita. A pergunta que eu faço para vocês, se a partir do momento em que eu morri, eu continuo vivo em outro plano espiritual, eu preciso de uma ressurreição? E aí? E aí? Exato! Ah, preciso. Entendi. Ah, precisa, tá certo. Então eu tô vivo e eu preciso voltar a viver. Ó. Gente do céu, é incrível, né? Então, pessoal, o que a gente mostra aqui para você? Se Jesus Cristo, ele disse que haverá uma ressurreição, dizendo que a ressurreição aconteceria num futuro próximo, isso mostra que as pessoas estão em seus túmulos. As pessoas estão em seus túmulos, elas estão no Sheol, no Hades. E você sabe o que é Sheol e Hades? Traduzido para o latim, inferno. Traduzido para o português, sepultura. Tá? Vamos analisar. A questão, Alaine, não é interpretação de Bíblia, tá? A questão aqui é leitura e discernimento. Nós não estamos aqui para interpretar a Bíblia. Nós estamos aqui para mostrar a verdade. A Bíblia não se contradiz. Tá bom? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Por exemplo, vamos analisar esse texto aqui, ó, de Ezequiel,
capítulo 18, versículo 4. Quem tiver com a Bíblia de vocês aberta, mas antes eu queria perguntar uma coisa para vocês. Você que acredita na imortalidade da alma, no inferno, que está na live, eu quero que preste atenção. Essa pergunta aqui não é para testemunha de Jeová. Se você é testemunha de Jeová, olha aqui. Tá bom? Você promete para mim? Você promete para mim? Se você tá na live e você é testemunha de Jeová, neste momento, quietinho. A alma morre. A alma pode morrer? Eu pergunto para você que acredita no inferno e tudo mais. A alma, ela pode morrer de acordo com a Bíblia? Sim ou não? O Gabriel disse que não. Muito bem. Alguém mais? Depois que ressuscitou, não. Joel, não. Isaías, não. A alma tem diversos significados. Paulo diz que será num piscar de olhos para quem morrer. Isso, muito bem. Não. A Sabrina disse que pode. Tá, vamos lá. Abram a Bíblia de vocês, por favor, em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 agora. Ezequiel 18, 4. Eu vou abrir aqui na Peshitta. É uma Bíblia que traduz do siríaco para o português. Mas, para vocês não ficarem falando, né? Que eu tô usando... Vamos pegar uma Almeida aqui, que é o que vocês mais utilizam, né? Deixa eu pegar Ezequiel aqui, peraí. Capítulo 18, versículo 4. Deixa eu ver como é que tá nessa Bíblia aqui. Muito bom, tá vidas aqui. Muito bem. Ok, aqui tá vidas, aqui tá alma, né? Deixa eu ver na Almeida Revista Corrigida. Vamos ver, eu vou abrir 3 Bíblias aqui para vocês, tá? Ezequiel 18, 4. Isso, muito bem. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente na Peshitta, tá? A Peshitta aqui fala o seguinte, porque todas as almas são minhas. A alma do Pai como a alma do Filho é minha. A alma que pecar, o que está escrito aí, pessoal? O que acontece com a alma que peca? O que acontece com a alma que peca, pessoal? De acordo com Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, a alma que pecar, essa morrerá. Tá vendo? Então, a alma que pecar, essa morrerá. Mas você tá lendo nessa Bíblia aí que eu nunca vi na minha vida? Vá. Não acredito nessa biblinha aí que você abriu aí. Então, vamos ver aqui na Almeida, João Ferreira de Almeida. Almeida, Revista e Corrigida, tá? Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então nós vemos aqui que fala que a alma que pecar, ela morrerá. A alma peca. O que significa alma nesse texto? Vida, gente, tá? A pessoa que está viva e peca, ela morre. Tá certo? Olha só, aqui na Bíblia Almeida século 21, Almeida século 21 fala assim, todas as vidas são minhas, tanto a do Pai como a do Filho, e aquele que pecar é que morrerá. Então a Bíblia Almeida século 21 traduziu a palavra nefesh para a vida e as outras Bíblias para a alma, porque a alma, ela pode significar vida, pessoa ou ser que respira. Tá? Por exemplo, vamos pegar essa Bíblia aqui que tem o dicionário em hebraico e em grego, tá? Se você abrir aqui em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, fala assim, eis que todas as almas, qual que é a palavra para alma aqui, gente, nefesh, tá vendo aqui, nefesh. A palavra aqui, nefesh, se você ver no dicionário, significa aqui, alma, ser, vida, criatura, pessoa, apetite, mente, ser vivo, desejo, emoção, paixão, aquele que respira, tá vendo? Alma, ser interior do homem.
Então nós vemos que a Bíblia diz que a alma que pecar morrerá. Aí a pessoa vem e fala, não, a alma não pode morrer. Pode morrer. E eu vou provar para você. Ah, já provei, né? Mas eu sei que tem gente aí que não vai acreditar, eu entendo. Mas eu vou mostrar que Jesus disse que as almas são destruídas, tá? Calma que a gente vai chegar lá. Aí eu quero ver o que o pessoal vai falar, o que vai significar o texto lá, né? Porque Jesus fala que as almas são destruídas. Mas antes disso, pessoal, ó, olha, por exemplo, o Daniel. O Daniel acabou de falar, a alma não morre. Eu tô com um texto aqui falando que a alma que peca morre. Então vamos pegar esse texto aqui e tirar da Bíblia. Pessoal, o que acontece com uma pessoa depois que ela morre? Salomão, em sua infinita sabedoria, né? Sabedoria dada pelo próprio Deus para ele, porque ele pediu sabedoria e Deus deu sabedoria a Salomão. E enquanto ele era fiel a Deus, Deus estava abençoando com seu espírito, né? Salomão escreveu Eclesiastes, Salomão escreveu Provérbios, Salomão escreveu Cantares de Salomão e Salomão escreveu alguns salmos também, tá certo? Então, Salomão, ele escreveu vários livros da Bíblia. Agora vamos ver o que está escrito aqui, ó, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. E vamos entender o que Salomão, ele disse sobre os homens, né? Será que o homem morre? Será que não? E, quer dizer, morrer ele morre, né? Mas o que acontece depois da morte? O que acontece? Será que a pessoa está em algum lugar? Então vamos lá, fala o seguinte, ó. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Quem estiver com a Bíblia de vocês aí, gente, pega a Bíblia, abre aí, pô. Você que tá aí com a sua Bíblia aberto na estante, empoeirada no Salmo 91 ou no Salmo 23, não é? Pega essa Bíblia da estante aí, só toma cuidado com a rinite, né? Porque, entendeu? Pega a Bíblia aí, meu amigo, abre a Bíblia. Eclesiastes fica depois de Salmos um pouquinho, tá bom? Eclesiastes fica um pouquinho depois de Salmos, beleza? Fala o seguinte, ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Então Salomão aqui, ele estava falando da consciência humana, da consciência de um ser vivo. O vivo, ele tem consciência, ele está vivo. Para você ter consciência, você tem que estar vivo, tá? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Tá vendo? Aí ele começa a falar emoções em que os seres humanos têm. Amor, não só ser humano, um ser vivo, né? Um ser vivo, porque isso aqui um anjo tem também, tá? Jeová tem isso aqui, Jesus tem isso aqui, tá bom? Amor, ódio, inveja não, né? Para eles já pereceram, para sempre. Não tem eles parte de coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Aí ele continua aqui falando que você tem que comer, tem que viver tua vida porque você tá vivo. Aí, no versículo 10, fala o seguinte, ó. Presta atenção agora. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além... Gente, você sabe que palavrinha é essa que a Bíblia aqui, essa Bíblia aqui, ela traduz como além? Quem sabe que palavrinha que é essa? No hebraico. Que palavrinha é essa no hebraico, gente? Isso! Sheol! Muito bem! Alguém sabe o que significa, como que as Bíblias, muitas Bíblias traduzem essa palavrinha aqui, ó? Sheol? Quem que sabe uma tradução muito comum para essa palavrinha Sheol? Exatamente! Inferno! Tá? Se você pegar uma Bíblia em latim, presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Se você pegar uma Bíblia em latim, por que latim? Por que você está falando do latim? Porque a palavra inferno, ela não é uma palavra hebraica e nem grega. Presta atenção no que eu estou falando para vocês. A palavra inferno, ela não é
uma palavra hebraica ou grega? Ah, então ela é uma palavra portuguesa. Não, ela é uma palavra latina. Só que sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, pessoal? Presta atenção. O que aconteceu foi o seguinte. Quando São Jerônimo lá, ele traduziu a Bíblia do hebraico e grego para o latim, toda vez que aparecia a palavra Sheol, que é essa palavrinha aqui, ele traduzia para a palavra infernos. Aí pode ser inferos ou infernos, tá? Então essa palavra Sheol aqui, ela pode ser traduzida para inferno, tá? Só que o que acontece? Olha que interessante, ó. Vou explicar uma coisa para você. Os tradutores, principalmente da João Ferreira de Almeida, que é uma das piores traduções que existem hoje, o que eles fizeram? Presta atenção, tá? Eles pegaram essa palavrinha lindinha aqui, ó, e eles traduziram de acordo com o viés doutrinário que eles tinham. Qual que era o viés doutrinário que João Ferreira de Almeida tinha? Que existia inferno, que existia um lugar de tormento, entendeu? Então, olha que interessante, ó. Por exemplo, aqui, ó, neste texto, em Eclesiastes 9:10, fala o seguinte: porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então aqui está falando o seguinte, que quando você morre, o lugar que você vai quando você morre, não tem nada. Você não está respirando, você não está vivendo, você não tem sabedoria, você não tem conhecimento. Por quê? Porque você está morto. Você não está sofrendo, você está inconsciente. Então, como esse texto, ele dá a entender isso, eles usaram a palavra além, ou algumas traduções bíblicas traduzem para sepultura. Quer ver, ó? Deixa eu pegar outra Almeida aqui que eu tenho, que a Almeida é uma coisa de louco. Cada Almeida traduz de uma forma, é incrível. Ó, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Ah, mas tá errado? Não, não tá errado, tá? Tá certo, sepultura, ó. Ó, aqui, ó. Essa Almeida aqui, gente, ó, Almeida século 21, tá vendo? Almeida, ó, Bíblia Almeida, tá? Ó, aqui na Almeida fala o seguinte, ó, tudo quanto vier para a mão, para fazer, faze-o com todas as suas forças, porque na sepultura, ó, para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Tá vendo que tem um asterisco aqui em sepultura? Aí aqui embaixo está dizendo, ó, hebraico, Sheol, traduzido por profundezas, morte e sepulcro. Tá vendo aqui? Então a palavra Sheol, olha que interessante, ó. Ela pode ser traduzida de acordo com a Almeida século 21 como profundezas, morte e sepulcro. Tá vendo? Beleza? Mas, olha que interessante, ó. Deixa eu mostrar uma coisinha legal para vocês aqui. Presta atenção. Ó, vamos pegar alguns textos aqui pra gente comparar, tá bom? Vamos pegar aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 22. Deuteronômio, vamos ver como é que tá nessa Bíblia, né? 32, 22, ó. Deuteronômio 32, 22. Abre na sua aí também, para você acompanhar, tá? Fala assim, ó. Muito bem, essa Bíblia aqui tá certo, ó. Porque um fogo se acendeu na minha ira. Queima até o mais profundo do Sheol. Devora a terra com o seu fruto e abrasa os alicerces dos montes. Tá certo? Agora, vamos pegar a Almeida Revista e Corrigida para ver como é que tá Deuteronômio 32, 22? Almeida, ó, Revista e Corrigida, ó. Olha só, Deuteronômio 32, 22, quer ver, ó? Deuteronômio 32, 22. Presta atenção, ó. Fala o seguinte aqui, ó. Peraí. Olha só o que fala aqui, ó. Porque um fogo se acendeu na minha ira,
e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com sua novidade e abrasará os fundamentos dos montes. Olha que interessante, o que acontece aqui? Como o texto, se você pegar e ler, você vê que é um furor de Deus, né? Que aqui está falando sobre um furor que Deus está tendo, tal, e ele ia destruir as pessoas naquela época. Eles pegaram esse furor, pegaram a palavra Sheol, que a Bíblia Almeida século XXI falou que pode ser traduzida por profundeza, sepulcro, assim. E o que eles fizeram? Eles traduziram para inferno, tá certo? Ó, aqui na Bíblia das Testemunhas de Jeová tá assim, ó. Pois minha ira acendeu um fogo, que arderá até as profundezas da sepultura, consumirá a terra e sua produção, e incendiará os alicerces dos montes. A palavra aqui certa é sepultura, porque a palavra Sheol deveria ser traduzido como sepultura, tá certo? Aí, o que eu quero mostrar com isso, pessoal? Deixa eu voltar aqui, ó, peraí. O que eu quero mostrar com isso? É o seguinte, quando o texto, ele dá uma certa... Opa, aqui dá pra pôr a palavrinha inferno. Ele vai lá, pega a palavra que é Sheol e traduz para inferno. Quando o inferno não é um lugar ruim, é um lugar onde vai uma pessoa boa, por exemplo, aí ele se torna sepultura. Você quer ver um exemplo disso? Aqui, ó, você acha que pessoas boas vão para o inferno, gente? No inferno que eu digo para o Sheol. Você acha que pessoas boas vão para o Sheol? O que vocês acham, pessoal? O que vocês acham? Sim, a Sabrina disse sim. E aí? O Caio disse não. Muito bem. Ó, eu vou mostrar um texto para vocês aqui, para vocês refletirem, tá? Abram a Bíblia de vocês, por favor, em Jó, capítulo 14, versículo 13. Jó, capítulo 14, versículo 13. Tá? Vamos lá, vamos mostrar para vocês aqui na tela. Jó 14, 13. Fala assim, ó. Olha aqui, ó. Oxalá me escondesses na sepultura. Então, Jó, ele estava sofrendo, gente. Jó, ele estava passando por um momento difícil, tinha perdido o filho, tinha perdido riqueza, estava doente, estava fedendo, né? Por causa das doenças, né? Então, mas eu tô respondendo a pergunta, Daniel, é que você, infelizmente, não sei lá. Então, ó, o que acontece aqui, ó? Aqui fala, Jó, ele estava sofrendo tanto que ele pediu para Deus esconder ele, sabe aonde? Sabe aonde que ele pediu para Deus esconder ele? No inferno. Exatamente. Falou, ó Deus, o Senhor bem que poderia me esconder no inferno, né? Até que a tua ira passasse. Aonde você tirou a palavra inferno aí? Você tá louco? Aí tá sepultura. Tá sepultura porque, como eu disse para vocês, é o correto, tá? Mas qual que é a palavrinha aqui, ó, no hebraico, gente? Qual que é a palavrinha aqui no hebraico, pessoal? A palavrinha aqui é Sheol, tá vendo? Então, Jó, ele estava sofrendo tanto que ele pediu para ir para o Sheol. Então, o que era o Sheol na mente de um servo de Deus na época? Era a sepultura, tá? A alma morre, Daniel, a alma morre. Eu já respondi, eu li Ezequiel 18:4, falando que a alma que pecar morrerá, e depois você vai entender outro texto, tá bom? A gente vai ler aqui. Então, você percebe, gente, olha que interessante, o que você percebe aqui? Que a sepultura, ou a palavra inferno, quer dizer, ela representa a sepultura. A palavra inferno não deveria existir na Bíblia. A palavra inferno não deveria existir na Bíblia. Por que não? Porque ela é uma palavra latina. Ela não é uma palavra hebraica nem uma palavra grega. Eu tenho uma Bíblia aqui que se chama Peshitta, que ela é do siríaco, né?
Ô Daniel, eu já vi o texto que você está dizendo das almas debaixo do altar, né? Primeiro que não tem como uma alma ficar debaixo do altar, tá bom? Ali fala que o sangue dela clama por justiça. Se você comparar o texto com Gênesis, lá de Abel, falando que Abel falou, Deus falou, cadê seu irmão? Aí ele falou, eu por acaso sou vigia do meu irmão? Aí ele falou, o sangue do teu irmão clama desde o solo. O sangue clama. O sangue não clama, tá? O sangue não clama. O que aquele texto representa são as pessoas mortas, as vidas daquelas pessoas, como um pedido de justiça pela morte daquelas pessoas, ok? Não, não é contraditório. É que você não acredita porque você já tem a tua mente formada, ok? A Bíblia diz, o sangue do teu irmão clama desde ao solo. O sangue clama, não clama. Vamos lá, mas deixa eu voltar no foco aqui, senão eu perco meu foco. Ó, aqui na Bíblia Peshitta, gente, preste atenção aqui, ó. Aqui na Bíblia Peshitta tem um dicionário. Aqui no final, eu não vou ler um texto, vou ler o que está escrito no dicionário, tá? Ó, olha aqui, ó. Inferno, presta atenção aqui, ó. Inferno. Inferno, nem o lugar nem a palavra aparecem nos escritos do Antigo Testamento ou Novo Testamento. Então, ó, você vê, a Bíblia Peshitta, ela disse o seguinte, que essa palavra não aparece, tá? Nem a palavra aparece, tá? O vocábulo se popularizou pela obra A Divina Comédia de Dante Alighieri. Quem sabe que é a Divina Comédia de Dante Alighieri aqui? Você já ouviu aquele ditado assim que o brasileiro principalmente fala assim, vai pro quinto dos infernos, pô? Alguém já ouviu esse ditado já? Alguém já viu esse ditado? Ah, vai lá pro quinto dos infernos. Você sabe de onde surgiu esse ditado? Esse ditado, ele surgiu desta comédia de Alighieri aqui, ó. Por quê? Porque a comédia de Dante, de Alighieri, do inferno de Dante... Alguém já ouviu falar no inferno de Dante, gente? Hein? Alguém aí já ouviu falar no inferno de Dante? Hein, pessoal? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui uma representação do inferno de Dante, tá? Ó, esse aqui, ó, é o inferno de Dante. E ele tem os seus níveis, tá vendo? Ó, ele tem os seus níveis, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Então, aqui no inferno de Dante, ele fala sobre esses níveis, que quando a pessoa morre, ela, ó, presta atenção, quando a pessoa morre, ela, dependendo do pecado dela, ela tem um nível, são 9 círculos do inferno de Dante, tá? Então, o que aconteceu? A doutrina, a filosofia grega, ela começou a culminar a mente, principalmente dos judeus, no 3º século antes de Cristo, por causa de Platão e depois por causa de Dante de Alighieri, e eles mudaram o conceito da palavra alma e da palavra inferno, né? Que não seria inferno no caso, né? Seria sepultura, tá? Então aqui fala o seguinte, ó. A Divina Comédia de Dante Alighieri, por tradição, foi aceita nas religiões provenientes do cristianismo. Conforme a Escritura, ninguém vai para o inferno porque, como tal, não existe. As Escrituras mencionam apenas o lago de fogo como um lugar de condenação eterna. Infernum, palavra latina, que significa inferior, abaixo, subterrâneo. O que tem a ver inferior, abaixo, subterrâneo com a palavra, com fogo, gente? O que tem a ver a palavra inferior, abaixo, subterrâneo com fogo? Entendeu? Não tem nada a ver. Então você percebe que essa palavra, ela ganhou um novo significado ao decorrer do tempo, tá? Ó, olha só, em algumas traduções, o vocábulo Gehenna ou Gehenna é interpretada como inferno também, tá? Mas o original não diz assim. Outros tradutores interpretam o inferno como a escritura fala de as partes inferiores da terra. Tá certo? Então, olha que interessante. A palavra inferno não deveria existir na Bíblia, é uma palavra latina, ok? Ela não é uma palavra de origem grega nem hebraica. Agora, tem um rapaz aí, o Antônio Fábio Lopes, eu vou responder você olhando pro seu rosto, Antônio.
São muito fraquinha e muito pífia, tá? E eu vou explicar por quê. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a palavra inferno, com o seu significado hoje, ela não deveria existir. Por quê? Porque ela ganhou um significado diferente do que quando ela foi escrita. Presta atenção, eu vou repetir para você entender. A palavra inferno, ela foi ganhando um significado diferente do que quando ela foi escrita. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Para você entender. Pessoal, se eu falar essa palavra aqui, ó, o que vem na mente de vocês? Pode falar aqui de uma maneira respeitosa, sem desrespeito, tá? Se eu falar aqui, por exemplo, ó, Antônio, eu vou te usar aqui como exemplo, mas pelo amor de Deus, tá, Antônio? Você vai entender o que eu quero dizer. Fica na live, presta atenção. Pessoal, se eu chegar aqui e falar, gente, o Antônio, ele é gay. O que vem na cabeça de vocês? Eu tô fazendo uma pergunta séria, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô debochando de ninguém. Eu não tô debochando de ninguém, tô falando sério. Alguém poderia responder pra mim? O que vem na cabeça de vocês se eu pego e falo, ó, gente, o Antônio, ele é gay? Meu Deus, gente! Ninguém responde? Pode responder de uma maneira respeitosa. Se eu uso essa palavra gay, homossexual! Exato, Henrique! O que acontece? Hoje, ó, presta atenção, hoje, a palavra gay, quando a pessoa fala essa palavra, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, a palavra gay hoje, ela é uma tradução para homossexual. Homossexual. Mas, vocês sabiam que algumas décadas anteriores, essa palavra simplesmente significava alegre? Então, se eu tivesse falando a mesma coisa pro Antônio agora, só que lá em 1940, por exemplo, ó, gente, o Antônio é muito gay. Eu sou muito gay. Eu estava me referindo que eu sou uma pessoa muito alegre. Entendeu? Só que ao decorrer do tempo, o que aconteceu com a palavra? A palavra teve um ressignificado. Ela passou a significar homossexual. Entendeu? E aí que entra o ponto, pessoal. A palavra inferno, se você quiser utilizar essa palavra, eu não tenho problema com a palavra. O problema é o significado. O problema é o significado. O significado com o tempo se divergiu, tomou outro rumo, entendeu? Então, não deveria estar na Bíblia. Agora, Jeová é uma tradução portuguesa para o nome do Yud-Heh-Vav-Heh. Se você não quiser falar Jeová, não tem problema. Fale Yavé, fale Yud-Heh-Vav-Heh, fala YHWH, fala Javé, o que você quiser, meu amigo. Eu não tenho problema com tradução, o problema é o significado. A palavra inferno não deveria existir na Bíblia hoje, porque o significado hoje, quando uma pessoa pensa, se eu falar inferno, já vem o que na cabeça de uma pessoa hoje? Tormento eterno, sofrimento. E a palavra inferno na Bíblia, quando ela foi escrita em latim, representava inferior. Inferior, subterrâneo. Uma pessoa que morre, ela vai para o inferno. Por quê? Porque ela vai para a sepultura. Quando você morrer, você vai para o inferno. Por quê? Porque a palavra inferno significa sepultura. É isso que eu quero que vocês entendam. Entendeu? Esse é o grande ponto. Então a palavra Sheol, Hades, inferno e sepultura são as mesmas palavras em idiomas diferentes. Só que a grande questão é que ela tomou um novo significado. Então não dá mais para usar essa palavra. Beleza? Vamos continuar aqui para vocês entenderem, tá bom? Sobre essa questão. Pessoal, olha que interessante, alguns textos aqui que eu quero mostrar para vocês agora.
Aqui, ó, Salmo 31, 17. Pega aqui, por favor, a Bíblia de vocês, tá? E abram aí, ó, em Salmo, tá bom? 31, 17. Salmo 31, 17, tá certo? Ó, olha, é maravilhoso isso, né, Pamela? Você viu que maravilha isso, Pamela? A verdade, não adianta, Pamela, a verdade da Bíblia vai chegar às pessoas de um jeito ou de outro, entendeu? Não tem, né? Não tem como. Ok? Ó, Salmo capítulo 31, versículo 17. Olha só o que fala nesse texto aqui, ó. Presta atenção. Ó, não seja eu envergonhado, Jeová, né? Aqui é Senhor, né? Ó, não está, Pamela, não está, viu? O número está aumentando, né? O último relatório teve um aumento. Você está falando uma coisa que você não consegue provar. E mesmo que estivesse diminuindo, para mim não vai fazer diferença nenhuma, tá? Porque Deus não quer qualidade, não quer quantidade, ele quer qualidade. Quando a nação de Israel estava na terra, eles eram um número bem pequeno perto das outras nações, tá bom? Ó, não seja eu envergonhado, Jeová, ô Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na mortes. Então, por que o salmista, ele usa a expressão emudecidos, silenciados, né? Na tradução do Novo Mundo tá silenciados. Tá aqui, ó, estar em silêncio, né? Então, ele fala aqui, ó, que as pessoas que vão para o inferno, ó, porque a palavra aqui é Sheol de novo, ó. Ó a palavrinha Sheol aqui, tá vendo? Ó, então eles seriam silenciados na morte ou no inferno, tá certo? Outro texto interessante é Salmo 115, 17. Salmos, capítulo 115, versículo 17. Olha só o que fala em Salmo 115, 17, ó. Olha só, pessoal. Aqui fala o seguinte, ó. Os mortos não louvam o Iá. Iá é uma abreviação do nome de Jeová, né? Que seria Já, tá? No português. Deixa eu... Peraí. Os mortos não louvam a Já, nem os que descem à região do silêncio. Tá vendo? Então, olha que interessante. Aqui não está falando dos maus. Aqui está falando dos mortos. Aqui está falando dos mortos. Tá vendo? Então, o salmista, o que ele disse, pessoal? Ele disse que os mortos não louvam a Deus. Por quê? Porque eles estão mortos. Gente, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, gente. Ficou dúvida aqui? Ó, se a pessoa ela tem uma alma imortal que vai para o céu se ela for boa, por exemplo, ela está louvando a Deus no céu. Mas aqui está falando que os mortos não louvam a Já. Tá vendo? Os mortos não louvam a Deus, nem os que descem à região do silêncio. Então você vê claramente que a pessoa que tá morta, tá morta. Agora, vamos um pouco para o Novo Testamento, né? Porque até agora eu só mostrei texto no Antigo Testamento, né? Romanos, capítulo 6, versículo 23. Fala o seguinte, ó. Porque o salário do pecado é o tormento eterno, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu li certo, gente? Eu li certo, pessoal? É assim que está escrito? O salário do pecado é o tormento eterno? É isso que está escrito aqui? Ah, não é isso, né? Qual que é o salário do pecado, gente? Exato. O salário do pecado é a morte. Agora, a grande questão é o seguinte. Se você comparar isso aqui com o que Deus falou lá no Jardim do Éden, se você comparar isso aqui com o que Deus falou lá no Jardim do Éden para Adão, o que Deus falou para Adão? Se ele comesse do fruto, ele ia morrer. Aí Satanás falou, não, se você comer, você não morre. Agora continua o apóstolo Paulo falando que o salário do pecado é a morte.
Só que aí vem as outras religiões, né? E fala que não. Aí, ó, aqui em Roma, esse texto é muito bom. Ó, aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 7, presta atenção nesse texto aqui, ó. Ó, olha aqui. Porquanto quem morreu está justificado do seu pecado. A palavra justificado aqui, gente, ela significa absolvido, tá? Ela se tornou justa. Ó, olha aqui, ó. Tornar justo ou com deve ser. Mostrar, exibir, evidenciar alguém ser justo. Então esse texto aqui, pessoal, disse o quê? Quem morreu, ele está justificado do seu pecado. Então o que representa isso? Que o salário pago pelo pecado é a morte. Não é um tormento eterno. Não é um lugar de sofrimento onde Deus vai punir as pessoas para sempre. Entendeu? Não é, pessoal. Aqui a Bíblia mostra, deixa claro que quando a pessoa não quer servir a Deus, ela simplesmente vai ser destruída. Ela não vai ficar sofrendo. Ó, essa ideia, gente, de um tormento eterno, ela é repugnante, ela é repulsiva para Deus, tá? Vou dar um exemplo. Vamos pegar Jeremias aqui, ó. Jeremias, capítulo 32, versículo 35, ó. Jeremias 32, 35. Presta atenção aqui, ó. Fala assim: edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom. Gente, marca essa palavrinha aqui, ó. Vale do filho de Inom. Ben-Rinom, tá vendo aqui, ó? Ben-Rinom. Sabe por quê? Fala, Jonas, beleza? Porque esse vale dos filhos de Inom, Jesus, ele no futuro, ele usa esse lugar, porque esse lugar ele se tornou um lixão, tá? Depois de um tempo. Jesus usa esse lugar como exemplificação de destruição, tá? Presta atenção nisso aqui. Ô, Bom Filmes, tem um vídeo no meu TikTok aqui de como baixar essa Bíblia. Eu tenho um assunto a passar para minha audiência. Se eu ficar parando para responder tudo que é pergunta aqui, eu não consigo terminar meu assunto, meu amado. Entendeu? Mas se você entrar aqui no meu raciocínio bíblico aqui, e vai procurando, tá lá, como baixar o My Bible, e eu ensino passo a passo, tá bom? Então, ó, aqui fala assim, ó, edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Agora, olha a questão aqui, pessoal. Aqui está falando que Deus, ele falou, eu nunca passou na minha mente de queimar alguém no fogo, de deixar uma... Sabe, é uma ideia abominável para Deus. Só que aí a pessoa vem e fala que Deus, ele faz isso com as pessoas. Então, você vê claramente que é uma contradição total, pessoal. Tá? É uma contradição total. A Bíblia não fala sobre tormento eterno. Vamos agora para um texto bem interessante aqui. Esse texto é muito legal mesmo, tá? Por quê? Porque esse texto aqui, muitas pessoas que acreditam na alma, assim, que a alma é imortal, tal, eles usam esse texto, só que, é um tiro no pé. Por quê? Ó, presta atenção. O que Jesus falou em Mateus 10, 28 aqui, ó? Presta atenção nesse texto aqui, ó. Ó, não temam ou não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Eita, peraí, Wesley. Eu vou até voltar para mim agora aqui. Pronto. Aí. E agora? E agora, ô testemunho de Jeová? Como é que fica? Você não falou que nós somos uma alma? Que a alma morre? Aqui tá falando que para não temer os que matam o corpo e não podem matar a alma. E aí?
E aí, como é que eu saio dessa, gente? E agora, pessoal? E aí, pessoal? Ninguém? Acabou a minha argumentação? E aí? Ah, a Isabela quer saber. Vamos lá, Isabela. Vamos ler o texto, tá bom? Eu vou voltar pro texto aqui, beleza? Ó, vamos voltar pro texto. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. O que representa a alma aqui, ó? A palavra alma aqui é psique, que é a alma mesmo, tá? Se você clicar aqui, ó, aqui, ó, respiração, fôlego de vida, força vital que anima o corpo e é reconhecida pela respiração. Há animais, pessoas, vida, aquilo na qual há vida, ser vivo, alma vivente ou alma. Então você vê que a palavra alma, ela é uma palavra polissêmica. E a maioria das vezes que aparece a palavra alma, ela representa o quê? Ela pode representar respiração, vida, fôlego, ser que respira, ou ela pode também representar o íntimo da pessoa, o que a pessoa tem no íntimo, não algo que sai do corpo. Porque você vai entender aqui, ó, a Sabrina tá aí ainda? Cadê a Sabrina? Sabrina, você tá aí ainda, Sabrina? Cadê a Sabrina? Já vou explicar, doutrinador, pode deixar. Cadê a Sabrina? Sabrina sumiu da live, foi embora? Bom, vou explicar aqui, acho que ela, não sei se ela tá aí ainda. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma, tá certo? Temei antes, ó, presta atenção, aquele que pode, ó, presta atenção agora. Temei antes aquele que pode. A palavra aqui, gente, não é fazer perecer, não é a melhor tradução, tá bom? Aqui é a palavra pólime, no grego. A palavra pólime representa destruição. Temam aquele que pode destruir. O correto aqui desse texto não é fazer perecer, é destruir, tá? Ah, mas isso é inferência sua. Não, não é inferência minha. Vou mostrar pra vocês aqui. Bem que fazer perecer também é morrer, né? Não tem problema também. Mas o melhor é destruir. Ó, eu tô com a outra Bíblia aqui, ó, que é a Bíblia de Jerusalém, tá vendo? Essa Bíblia de Jerusalém, ela é uma Bíblia católica, da onde surgiu toda essa doutrina que se acredita aí, do inferno, da imortalidade da alma, tudo isso aí que você acredita, mesmo você sendo protestante, veio da igreja mãe de vocês, que é a Igreja Católica, tá? Mas olha aqui, ó. Ó, olha que interessante, ó. Fala, Lucas! Beleza? Ó. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Agora eu pergunto pra vocês. Uma pergunta aqui pra vocês, ó. Ó. A Igreja Católica é a igreja mãe das heresias. Ó, pessoal, presta atenção no que eu vou falar aqui pra vocês. De acordo com o que Jesus disse aqui, aonde vai tanto a alma quanto o corpo? O que acontece com os dois? Com os dois. Não é um só. O que acontece com a alma e o corpo, de acordo com Jesus, nosso Senhor Jesus, em Mateus 10, 28? Exato, Xirirão. Elas serão destruídas. Não vão para a sepultura, Helena. Não vão para a sepultura, elas vão para Geena. A palavra ali é Gehenna, tá? Lembra da palavrinha que eu falei para vocês lembrarem, que é o vale do filho de Inom? O vale de Inom? A palavra Geena, gente, por que Jesus usava Geena? Porque a palavra Geena, primeiro ela era um lugar que um rei de Israel, que eu não vou lembrar o nome agora, ele usou para começar, ele construiu um altar a deuses falsos e começou a sacrificar crianças no fogo. Depois, aquele lugar se tornou um lixão, o lixão de Jerusalém. Então, a Geena, Manassés, obrigado, Cláudio. A Geena era o lixão da cidade de Jerusalém.
E sabe o que é interessante do lixão de Jerusalém, que é chamado de Geena? É que aquele lugar era um lugar que ficava pegando fogo 24 horas por dia. Por quê? Porque o que eles faziam com o lixo? Eles queimavam o lixo. E não era só o lixo que eles queimavam. Quando uma pessoa ele não tinha um enterro digno porque ele era um bandido, por exemplo, na época do Israel, de Jerusalém, o enterro era algo importante. Não é à toa que você vê direto na Bíblia assim, ó. O rei tal foi enterrado com seus antepassados. A sepultura de Abraão continua no mesmo lugar até hoje. Agora, quando uma pessoa, ele não era considerado uma pessoa boa perante a sociedade, ele era um criminoso, um bandido, as pessoas apedrejavam ela e jogavam ela para fora da cidade para que o corpo dela apodrecesse ou ele fosse queimado no lixão. Então, quando os judeus... Porque assim, ó, presta atenção numa coisa, gente. Presta atenção numa coisa aqui, tá? Mateus, ele foi um livro escrito principalmente para os judeus, tá? Então, a leitura de Mateus é uma leitura mais judaica. Presta atenção nisso que vocês vão entender o que eu quero dizer, tá? A leitura de Mateus é uma leitura mais judaica. Um judeu, quando ele lia esse texto aqui, eu sou testemunha de Jeová, quando ele lia esse texto aqui, ele entendia, assim, ó, não fiquem com medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma ou tirar a tua perspectiva de vida, tá? Em vez disso, temam aquele que pode destruir na Geena tanto a alma como o corpo. Então, o judeu entendia. Agora, olha que interessante, presta atenção, tá bom? No que eu vou ler para vocês, ó. Mas por que você fala com agitação? Sam edits. É o meu jeito, Sam. É o meu jeito. Eu gosto de falar de uma maneira com conotação, com ênfase, tá? Isso aí é coisa de pronúncia, de uma verbalização correta, de uma forma que as pessoas conseguem entender o que eu estou falando de uma forma clara, objetiva, ok? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, alguém aqui pode me responder para quem o Evangelho de Lucas foi escrito primeiramente? Não tem revelação, finanças. Revelação tá tudo na Bíblia já. Eu já respondo, Cleiton. Exatamente, Cleiton. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito direcionado para um romano. Um homem que se chamava Teófilo. E Teófilo, ele não era convertido a princípio, quando Lucas escreveu, ele não era convertido ainda para o cristianismo. Ele ainda era um grego pagão. Então Lucas, quando ele escreveu o seu evangelho, ele tomou cuidado com a linguagem que ele utilizava, porque na época já tinha a filosofia platônica. Qual é a filosofia platônica? A filosofia platônica é que existe imortalidade da alma, um tormento eterno, toda essa coisa que veio da filosofia, porque a Bíblia não diz isso. Entendeu o ponto? Agora, olha só como que Lucas escreveu o mesmo texto. Abram a Bíblia de vocês aí, em Lucas, capítulo 12, versículo 4. Ó, eu vou ler o texto de Mateus 10, 28, e depois eu vou ler Lucas 12, 4, tá? Ó, Mateus 10, 28 e Lucas 12, 4. Mateus 10, 28 e Lucas 12, 4. Por que eu tô repetindo que nem um papagaio? Para você marcar mesmo, para você ver na tua Bíblia, para você comprovar, para você abrir a tua Bíblia. Não confie em mim. Desconfie do que eu estou falando. Pega a tua Bíblia e abra aí, por favor. Tá? O meu intuito é que você abra a tua Bíblia.
tá? Tira ela aí da estante, beleza? Vamos ler os dois textos agora, ó. Vamos ler os dois textos, vamos lá. Ó, olha só. Ó, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A palavra aqui você já viu que não é inferno, eu peguei uma tradução Almeida, né? A palavra aqui é Geena, tá? Então essa tradução tá errada, ok? Você pode, se não estiver confiando em mim, vou ter que pegar a Bíblia de Jerusalém aqui, que é uma Bíblia católica. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tomei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na Geena. Beleza? Alma e corpo. Agora, vamos ver Lucas 12:4, onde ele escreveu para Teófilo, tá? Então, se ele fala de alma e de corpo para Teófilo, o que você acha que ia acontecer com Teófilo? Teófilo, na sua visão platônica, ele já ia entender, assim como os protestantes e os católicos entendem hoje, que a alma é imortal e tudo aquilo lá. Então, olha como é que Lucas escreveu o mesmo texto, ó. Além disso, eu lhes digo, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso não podem fazer mais nada. Aonde que tá a alma aqui? Você viu que Lucas ele teve o carinho de não utilizar a palavra alma para não confundir a cabeça de Teófilo? Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem autoridade para lançar na Geena. Sim, eu lhes digo, temam a esse. Então você percebeu aí como que Lucas, quando você lê Lucas, fica muito mais claro? Então o que o Mateus, o que Jesus, né, no caso, que disse, estava querendo dizer? Deixa eu voltar para mim aqui. O que Mateus, o que Lucas queria dizer? Falou, ó, não precisa temer uma pessoa que te mata, porque se você morrer, mas você estiver na memória de Deus, você vai ser ressuscitado no futuro. Deus vai fazer você voltar a viver. Você não precisa ter medo do homem. Você tem que ser fiel a Deus. Aí ele fala assim, ó, temam aquele que pode destruir você e você não existe mais. É isso que o texto diz. E é interessante que a palavra psique aqui é a palavra que representa alma, mas pode significar fôlego, vida, né? Se você pegar aqui, ó, Mateus 10:28, vou voltar de novo aqui para Mateus 10:28, ó. Olha só que interessante, ó. Aqui em Mateus 10:28, tá aqui, ó, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tá vendo a palavrinha alma aqui? A palavrinha alma aqui é psique, tá certo? Se você vir aqui no versículo 39, fala assim, ó, aquele que acha a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim vai achá-la. Pessoal, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês sabem que palavrinha que é essa aqui, ó, no grego? Essa palavrinha que foi traduzida como vida? Quem que sabe? Quem que sabe que palavrinha é essa aqui no grego, ó? Exatamente, Cleiton. É a mesma palavra. Ó, eu vou mostrar para vocês, pessoal, ó. Deixa eu pegar a Bíblia aqui com números strong. Olha só. Quem acha a tua autopsique? Tá aqui, ó. Aqui, ó, psique. Então, quem acha a tua vida vai perdê-la. Quem, todavia, perde, a palavra perde aqui é apólime, né? Pode também significar perca, né? A vida, psique, por minha causa, achá-la-á. Então, no mesmo versículo, nós temos a palavra psique traduzida como vida, no versículo 39, ó, a palavrinha psique. Aqui no versículo 28, ela é traduzida como alma. Tá aqui, ó. Alma. Tá aqui, ó. Alma. Tá vendo? Por que isso? Exatamente, gente. A palavra alma representa a vida, ou ser que respira, ou perspectiva de vida. Então, quando as pessoas morriam em nome de Deus, tipo assim, morriam por... Vou dar um exemplo, o próprio Cristo, né? O próprio Cristo, ele morreu fiel a Jeová.
Ele foi ressuscitado. Depois de 3 dias, Jeová ressuscitou ele. Nós, seres humanos, seremos ressuscitados no futuro, no último dia. Então, nós estamos esperando a quem morreu, está esperando a ressurreição. Entendeu? Não, finanças, eu não estou dizendo que todo mundo vai morar na eternidade. Você não entendeu, meu amado. Ó, esse texto deixa muito claro que aquele que não faz a vontade de Deus, ele vai para a Geena. O que representa a Geena? Morte eterna. A diferença é o seguinte: o que não existe na Bíblia é o inferno, aquele inferno que você... esse tormento eterno, esse lugar que as pessoas dizem que os maus são lançados, eles ficam vivos sofrendo. Não, a pessoa que não faz a vontade de Deus, vai acontecer isso aqui com ela, ó. Aqui em Salmos, capítulo 37, versículo 9 e 10, ó. Porque os malfeitores serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor, poderia ser Jeová aqui, que é o tetragrama, possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Entendeu o ponto? Então, o que acontece com os maus? Eles são exterminados, destruídos, tá? Não, é isso que acontece. Não tem um lugar de tormento, de sofrimento, Não, gente. Os maus serão exterminados, tá? A pessoa vai deixar de existir. Meu Deus, gente. Deus não precisa colocar ninguém num sofrimento eterno. Que Deus é esse? Entendeu? Não existe isso. Ok? E você sabe o que é interessante? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só, eu já tô quase para terminar a minha live aqui. Explico, pô, o espírito aí não representa nem alma, tá? O espírito representa a centelha de vida. O espírito é como se fosse energia elétrica, explicando de uma maneira bem tosca aqui, tá? Que eu sei que vai ter gente que vai criticar eu falar dessa forma, mas exemplificando de uma forma bem simples, o espírito, ele representa a centelha de vida, ok? É isso que representa o espírito. Mas eu explico melhor para você daqui a pouquinho. Ó, deixa eu abrir a Bíblia de Jerusalém aqui. Quero ler um negócio bem interessante para vocês. Eu acho engraçado algumas coisas que a Bíblia de Jerusalém ela faz, porque os católicos, eles não têm... Eles falam na cara dura mesmo, tá? Eles falam na cara dura mesmo que o que eles acreditam hoje tem influência platônica, tem influência em filósofos pagãos. Entendeu? Então toda essa cultura de imortalidade da alma, isso não veio do cristianismo e nem do judaísmo. Isso veio do paganismo, de Platão. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Eu tô aqui com a Bíblia de Jerusalém, tá? Ó, Bíblia de Jerusalém, Bíblia católica, editora Paulus, tá? Não é nada de Testemunho de Jeová. Ó, e aqui na Bíblia de Jerusalém, na página 798, ela tem uma explicação. Essa é uma Bíblia de estudo, tá? Isso aqui não é versículo bíblico, isso aqui é uma Bíblia de estudo. Então aqui tá falando o seguinte, ó. Presta atenção, ó. Mas a ideia na morte a atormenta e ele sabe que tudo depende desta última hora. Diz que é fácil para o Senhor no dia da morte retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele estava falando aqui sobre Eclesiástico, tal, né? Que é um livro apócrifo. E é um livro que não contém nos originais, né? Tipo, foi um livro acrescentado. Mas aí, ó, olha o que fala aqui na onde eu vou ler agora, que tá amarelinho, ó. Presente a doutrina dos novíssimos, mas não a exprime claramente. Pouco depois dele, Daniel 12:2 explicitará a fé numa retribuição após a morte. Presta atenção, ó. E no pensamento dele, no pensamento de Daniel, esta fé estará ligada
a fé na ressurreição dos mortos. Então, o que está dizendo aqui, ó? Eu vou explicar de uma maneira que vocês vão entender. De acordo com o que Daniel entendia que a pessoa morta, ela tá inconsciente, esperando uma ressurreição. É exatamente isso que as testemunhas de Jeová acreditam. Nós acreditamos no que Daniel acreditava, no que os judeus, na época de que ainda existia a verdade com os judeus, né, acreditavam. Mas aí, olha o que fala aqui, ó. Presta atenção, ó. Dos mortos. Já que a mentalidade hebraica não concebe vida do espírito separado da carne. Gente, tá mais claro do que a luz do sol. Então, a própria Igreja Católica sabe que, na mentalidade de um hebreu, de uma pessoa que era servo de Deus na época, que acreditava no Deus de Israel, não concebia a vida do espírito separado da carne. No judaísmo alexandrino, a doutrina progredirá em caminho paralelo, presta atenção, e irá mais adiante. Então, o que fala aqui, ó? Quando surgiu o judaísmo alexandrino, aonde Platão já estava vivo, olha o que aqui fala, ó. Depois que a filosofia platônica, eu vou ler de novo. Depois que a filosofia platônica, com sua teoria da alma imortal, tiver libertado... Olha a palavra que os católicos, eles utilizam aqui. Eles usam a palavra libertado. O pensamento hebraico dos seus entraves. O livro da sabedoria, que é um livro apócrifo, afirmará que Deus criou o homem para a imortalidade. E que depois da morte, a alma fiel gozará de felicidade sem fim junto de Deus, enquanto os ímpios receberão seu castigo. Então, eu vou virar a tela aqui para mim e eu vou explicar resumidamente o que eu acabei de ler aqui. Eu acabei de ler para você numa Bíblia católica, onde o escritor, o teólogo católico que escreveu isso aqui falou o seguinte, ó. A gente entende que os judeus que acreditavam no Deus de Israel, eles não acreditavam numa imortalidade da alma. Daniel, que foi inspirado por Deus para escrever a Bíblia, ele não tinha esse entendimento. Ele tinha o entendimento de que a pessoa morre, ela tá no pó, esperando uma ressurreição inconsciente. Mas aí veio Platão, né, com a sua teoria da alma imortal e libertou o pensamento judaico. Você tem noção do que eu acabei de ler? Hein? Você tem noção? Você que está assistindo a live, você tem noção do que eu acabei de ler para você? Você tem noção de onde vem a tua doutrina? Essa doutrina da imortalidade da alma, do inferno de fogo, do tormento eterno. Isso é doutrina platônica. Isso é doutrina dos filósofos gregos. Não é da Bíblia. Entendeu? Agora, ok, eu fico com a filosofia... Não, filosofia não. Eu fico com os ensinamentos bíblicos. Eu fico com o que o anjo de Jeová falou para Daniel. O que o anjo de Jeová falou para Daniel? Aqui, ó. Eu vou ficar aqui com a tela mesmo. Se quiser abrir aí para você confirmar. Daniel 12:13. O anjo estava falando com Daniel. Ele falou assim: quanto a você, continue até o fim. Você descansará. O que é descansar aqui? É morrer, tá? Você vai descansar, você vai morrer. Mas no fim dos dias... no fim
fim dos dias se levantará para receber a sua porção. Você descansará, e no fim dos dias, que é quando Jesus voltar, você vai levantar. Jesus vai ressuscitar os mortos. Entendeu? Então, entenda, se a pessoa ela será ressuscitada, ela tem que estar morta. Gente, é beabá, é 1 mais 1 é 2. Para a pessoa ser ressuscitada, ela tem que estar morta. É lógica isso, gente, pelo amor de Deus. Se a pessoa está viva em outro plano, ela não está morta. Teve um rapaz, eu não sei se ele está na live ainda, porque ele falou sobre o espírito que volta a Deus, né? E realmente a Bíblia fala isso, que o espírito volta a Deus que o deu. Só que a palavra espírito ali é a palavra... Deixa eu mostrar aqui, vai, para não... Esse texto que você está falando é Eclesiastes, tá? Ó, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. É o texto que você está falando. A palavra ali é ruá. Ruá. O que significa essa palavra ruá? Ela pode significar espírito, mas a palavra aqui, ela pode representar fôlego, sopro de vida. Eu vou te mostrar um grande exemplo para você ver como que a Bíblia Almeida, ela é uma Bíblia totalmente com viés doutrinário, vamos dizer assim. Ela traduziu de uma forma para dar a entender algumas coisas. Você vai entender por que eu digo isso. Ó, vou explicar aqui para vocês. Ó. Fala o seguinte, ó. Aqui, pessoal, fala assim, ó. Aqui na Almeida, né? Ó. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, aqui em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, nós vemos aqui, ó, olha só. Robson, meu amado, a tradução espírito, ela tá correta, ela não tá errada, tá? A tradução espírito, ela tá correta, Robson. O problema, Robson, é a pessoa fazer isso aqui, ó. Eu vou te mostrar. Se você for sincero, beleza. Se você não for, você vai continuar achando que eu sou um ignorante e tudo mais. Porque, ó, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, quer ver, ó? A Bíblia das Testemunhas de Jeová, olha como é que ela traduz Eclesiastes 12:7, ó. Fala assim, ó. Então, o pó volta à terra de onde veio, e o espírito volta ao verdadeiro Deus que o deu. Então, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, ela também traduz como espírito. Mas então por que você está falando que está errado, Wesley? Por que você está falando que está errado? Na Bíblia Almeida, se está igual. Por causa disso aqui, ó. Ó, presta atenção. Vamos pegar Eclesiastes de novo, mas agora a gente vai para o 3, o versículo 19, ó. Presta atenção agora, ó. Por quê? O que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. Olha a comparação aqui, hein? Olha a comparação. O que sucede... Opa! Pera aí, gente. O que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim o outro. Todos têm o mesmo... Qual é a palavrinha que eles usaram aqui na Almeida, pessoal? Qual foi a palavrinha que eles usaram aqui na Almeida para rua? Aqui em Eclesiastes 3,19, que está falando que o que acontece com os animais acontece com o ser humano. Todos eles morrem e todos eles têm o mesmo quê? Mas aí, pera um pouquinho. Por que aqui todos têm o mesmo fôlego? E lá em Eclesiastes 12:7 fala que é o espírito que volta a Deus. A palavra é a mesma, a palavra é rua. Agora, olha só que interessante, ó. Vamos pegar a Bíblia de Jerusalém.
Pegar a Bíblia de Jerusalém, ó. Bíblia católica, hein? Bíblia católica! Olha só. Ó, pois a sorte do homem e a do animal é idêntica. Como morre um, assim morre o outro. Ambos têm o mesmo alento. Sabe o que é alento? Vento, fôlego. O homem não leva vantagem sobre o animal porque tudo é vaidade. Aí, você pega a Bíblia de Jerusalém e você abre aqui em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, e você lê e fala assim, ó. Antes que o pó volte à terra de onde veio e o sopro volte a Deus que o concedeu. Você entendeu aí aonde que eu quero chegar? Vocês entenderam? Ó, o que eu quero dizer com isso? É o seguinte. Se você traduz Eclesiastes 12:7 como espírito, o espírito volta a Deus que o deu, você tem que pegar lá em Eclesiastes 3:19, assim como faz a Bíblia das Testemunhas de Jeová, e escrever assim, ó. Eu vou ler a Bíblia das Testemunhas de Jeová agora, ó. Pois o que acontece com os humanos também acontece com os animais. Todos têm o mesmo fim. Como morre um, assim morre o outro. E todos eles têm o mesmo espírito. Os animais e o ser humano e os seres humanos têm o mesmo espírito. Por quê? Porque o espírito é a centelha de vida. Não é um ser impessoal que sai do corpo. O espírito não é uma pessoa consciente. É uma energia que Deus coloca no nosso... É o fôlego. É exatamente o sopro que Deus sopra nas narinas de Adão para ele viver. É isso que é espírito. Entendeu? Então, quando fala todos eles têm o mesmo ruach, quer dizer, todos eles têm o mesmo espírito. Todos eles têm o mesmo sopro de vida. Então, como morre um, morre o outro. Todos eles têm o mesmo fim. Então, o que volta para Deus lá em Eclesiastes 12:7 é a tua centelha de vida, é o poder, é o sopro de vida que Deus dá, ele pega de volta. E a pessoa, acontece o que com ela? A pessoa morre, tá? Você quer ver um exemplo disso? Ó, aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 25, não é isso? Versículo 26, Tiago 2:25, ó, 26. Realmente, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. O que é esse espírito? Não é uma alma que já sai do corpo, não, nada a ver. O corpo sem a centelha de vida de Deus está morta. Ele não sobrevive se Deus não estiver dando a vida para essa pessoa. Entendeu? Então é isso, pessoal. Projeção astral é coisa isso aí é coisa de outra religião, meu amado. Isso aí não é coisa eu não acredito nisso, eu acredito na Bíblia, tá? Beleza? Fechou, meus amigos? Muito bem. Quantos dois tornaram... Ah, espírito, gente. Espírito é centelha de vida. Espírito é centelha de vida. Tá bom? 99% das vezes que a palavra espírito, nesses contextos com a pessoa aparece na Bíblia, ela representa a força que conduz a pessoa à vida, não alguém pessoal. Até no dicionário de John Mackenzie, que eu tenho aqui em casa, que é um dicionário católico, diz isso, tá bom? Beleza, pessoal, eu vou encerrar a live por aqui, que eu tô com a garganta já, tá? A garganta já tá ruim, eu já tô aqui, deixa eu ver quanto tempo. Ué, cadê o tempo de live? Não aparece mais? Aqui, ó, 1h36 de live, tá? O aplicativo que eu tô usando devocional é o My Bible. Aqui no meu canal Raciocínio Bíblico tem vídeo ensinando a baixar o aplicativo e instalar os módulos para você ter a Bíblia com o dicionário grego, hebraico e tudo mais, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado dessa live. Eu vou fazer uma live futuramente só para falar dos textos que as pessoas que acreditam no inferno usam. Hoje eu não foquei. Tem alguns textos realmente que quando você lê isoladamente, parece mesmo que existe inferno, tá? Um texto desse é o Mateus 25:45, é isso? Deixa eu pegar aqui,
É isso, gente. Me ajuda aí. Mateus 25... Não. É o 46, que fala, esses partirão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna, né? A palavra castigo é uma palavra que vem de colazim, e ela representa poda de árvore, que nem podar uma árvore, tá? Ela pode significar castigo? Pode, mas qual que é o castigo eterno? É a destruição eterna, é o decepamento, de poda. Tá? Essa palavra no hebraico é a mesma palavra de exterminado. Então, a melhor tradução é: estes partirão para o decepamento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, a pessoa que não faz a vontade de Deus, os maus, eles serão decepados, eles serão arrancados da terra. Eles não existirão mais. E quando eu digo eles não existirão, não é que eles vão ficar em outro lugar, eles vão deixar de existir. É isso que acontecerá com as pessoas que não fazem a vontade de Deus. Pessoal, para encerrar essa live, entenda uma coisa. O inferno, presta atenção nisso aqui. O inferno, ele é o espantalho das religiões protestantes e católica. O que é espantalho? Para que serve o espantalho? Para botar medo. Para botar medo para que não chegue os pássaros e comam a plantação. O inferno é um espantalho. Tipo assim, se você não servir a Deus, você vai ficar sofrendo. Então serve a Deus. Só que Deus, ele falou pra gente amar ele, não só servir. E como é que você ama um Deus que te pune eternamente se não amá-lo? Você entendeu? Eu não consigo particularmente amar um Deus, se Deus ele realmente criou um lugar de tormento para colocar as pessoas lá e elas ficarem eternamente sofrendo, eu não consigo amar um Deus desse. E Deus, ele não quer isso de você. Ele não precisa fazer isso para você amar. A gente tem que servir a Deus por amor, por gratidão, não por medo. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa, gente, sabe, de verdade, quando uma pessoa fala isso, que eu vou repetir aqui, eu vou abrir aspas aqui, e vou falar o que a pessoa falou pra mim. Eu tenho pena de gente assim, e não só pena, mas eu tenho um pouco de revolta no meu coração de ver como que as pessoas são egoístas, tá? Esse é um pensamento egoísta. Presta atenção. Ela falou assim pra mim, eu tava falando sobre o inferno pra ela tal, aí ela falou assim, se não existe inferno, por que eu vou servir a Deus? Se não existe inferno, eu posso fazer o que eu quiser, eu só vou ser destruído? Eu vou sair cometendo imoralidade sexual, vou sair com um monte de mulherada. Eu não vou sofrer. Sabe sabe, traduzindo o que essa pessoa falou pro nosso cotidiano, é a mesma coisa que eu falo assim, se não existe punição, por que eu vou amar meu pai e minha mãe? Se meu pai e minha mãe não me espancar, não bater em mim até eu ficar moído no chão, por que eu vou obedecer eles? Eu vou fazer o que eu quero, vou xingar minha mãe, vou xingar meu pai, vou fazer o que eu quero. Pensa, analisa, cara. Você que pensa assim, analisa esse pensamento seu. A gente tem que servir a Jeová por amor. Jeová não quer que as pessoas sirvam ele por medo. Você acha que Jeová precisa de alguém servindo ele por medo? Jeová é o criador de tudo. Ele é onipotente, gente. Ele é soberano. Você acha que ele precisa botar medo em alguém para... Ele simplesmente fala, você quer me servir? Eu vou te dar a vida eterna. Eu vou te dar uma vida sem doença, sem morte, sem sofrimento. Você não quer me servir? Beleza. Só que você vai deixar de existir. Eu não sou obrigado a te manter vivo. Eu te dou a vida. Se você... É a mesma coisa. Jeová faz assim, Deixa eu explicar pra você o que Jeová faz, resumindo essa live aqui. Resumindo total essa live aqui. Você convida uma pessoa pra morar na sua casa. Então você construiu uma casa bonita, legal, aí você convida essa pessoa pra morar dentro da sua casa. Aí você fala pra essa pessoa, você fala assim, meu amigo, eu amo você. Eu tô colocando você dentro da minha casa. Só que você tem que obedecer às minhas orientações. Tá bom? Então, me agradeça.
obedeça as minhas orientações. Não fale palavrão aqui dentro de casa, não suje a casa, e por aí vai, tá bom? Aí a pessoa ela começa a fazer uma baderna na casa. Ela não obedece você. O que você faz? Você expulsa ela. Você vai colocar ela num calabouço. Você vai colocar ela num calabouço, que nem esses psicopatas, né? Tem psicopata que faz isso, né? Pega uma pessoa, tranca ela dentro de um lugar e fica mantendo aquela pessoa a pão e água e o abusa. Já viu casos assim? Você já viu casos de psicopatas, de loucos, de criminosos? Que pega a pessoa, mantém ela lá dentro e aí ele fica lá. Quantas vezes eu não vi gente que deixou 20 anos uma pessoa dentro de um calabouço lá, a própria filha, depois teve até relações com a filha, aí, nossa, que absurdo. Você que acredita no inferno, você acredita que Deus é esse psicopata, que mantém a pessoa aprisionada, viva, sofrendo, porque ela não quis obedecer às suas orientações. Esse é o Deus de vocês. Agora, sabe quem quer que você pense assim de Deus? O diabo. Entendeu? O diabo. Entendeu o ponto? O diabo quer que você pense assim. Sim, Henrique, Deus mandou matar. Sim. Mandou? O que tem? Pessoas más, incorruptíveis, pessoas que não aceitavam acordos. Ele mandou matar mesmo, e ele vai matar muita gente no futuro no Armagedon. Mas matar é diferente de atormentar eternamente. Esse que é o grande ponto que você não está entendendo onde eu quero chegar. Eu não estou dizendo que Deus é o paizinho e amor que não vai fazer nada, que vai aceitar tudo. Até agora eu estou exemplificando isso. Se você não conseguiu entender até agora, meu amigo, você está na live errada. Beleza? Fechou? Gente, um grande abraço para vocês, muito obrigado. Fiquem com Jeová, nosso Criador, nosso soberano Deus, Jeová. Em português a gente pode falar Jeová tranquilamente, tá? Não tenha medo de falar Jeová, não. Tem uns geofóbicos aí, né? Eles são geofóbicos. Ai, no nome de Deus não é Jeová. Porque Jesus... Oh, peraí, se você não usa Jeová, não pode usar Jesus. Você não pode usar Josué, você não pode usar José. Você não pode usar Jeremias, Jerusalém, Jeroboão. Beleza? Tchau, galera. Obrigado.